Bom dia, hoje segunda-feira, 22 de junho de 2020, do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. O antagonista mandou-me agora um e-mail, claro que não foi só para mim, é a sua forma de propaganda agressiva, com algumas manchetes, algumas matérias, entre elas uma assinada por Eliane Cantanhede, colunista do Estadão. Eliane Cantanhede, para quem não conhece, é uma espécie assim de versão mais ou menos alfabetizada de Miriam Leitão, algo mais ou menos no gênero. Pois bem, a senhora Eliane Cantanhede soltou umas palavras hoje, sugerindo que os militares estão chegando ao seu limite. Ao lermos a matéria, ou melhor, ao nos instigarmos por esta pequena oração, temos a ideia de que os militares finalmente virão em socorro do presidente mais injustiçado desse país. Mas não é bem o que quis soltar a dona Eliane Cantanhede, porque ela diz o seguinte: meia volta vou ver. Defender Queiroz, Flávio Bolsonaro, ligações com milícia, Weintraub no Banco Mundial, aparelhamento das PMs, manipulação das Forças Armadas pelo capitão insubordinado. Como assim capitão insubordinado? Mas esperem, ainda não acabou. As Forças Armadas não podem se descuidar da população civil armada, do aparelhamento das polícias. Aparelhamento das polícias, ela quer dizer o seguinte: Bolsonaro de algum modo influencia para que a polícia seja correta. Correta, atuante, vá atrás de bandido, desarticule quadrilhas, prenda roubos de cargas, desmantele quadrilhas de tráfico de droga e armas e assim por diante. E isso, para a dona Cantanhede, é aparelhamento das polícias. Pelo jeito só pode ser isso, porque de outro modo é impossível entender essa frase. O aparelhamento das polícias, das suspeitas de promiscuidade com milícias suspeitas. Bem, onde estão as provas dessas suspeitas, dona Cantanhede? Já imaginaram a PM cruzando os braços numa invasão do STF? Olha, tenho certeza que muita gente já imaginou, sim, dona Cantanhede. Típico caso de garantia da lei e da ordem, com o exército na rua. E aí? Forças Armadas contra a polícia? Em nome do quê? Dos Bolsonaro? É melhor prevenir esse risco do que remediar depois. O Brasil agradece. Pois é, ela está falando o seguinte: os militares estão chegando ao seu limite, vão derrubar Bolsonaro. Porque é tanto crime nesse governo, tanto crime, que faz Lula da Silva, Dilma e similares parecerem meros catequistas, ou escoteiros, meros escoteiros mirins. Prestem atenção nessa matéria. Prestem atenção nessa matéria de 22/3/2018. É curtinha. O Brasil teve no ano passado, a matéria de 2018, portanto, está se referindo a 2017. Bolsonaro nem havia nascido nesse ano. O Brasil teve no ano passado 59.103 vítimas assassinadas, uma a cada 9 minutos em média. É o que mostra um levantamento feito pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. 2 pontos a ressaltar aqui: a matéria da Globo, do G1, e a coleta é em cima de informações oficiais. Governo Dilma Temer. 59 mil mortos. 60.
Vocês acham que esse número é correto? Eu triplicaria. Bem, a matéria segue dizendo: o dado inédito contabiliza todos os homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte que juntos compõem os chamados crimes violentos letais e intencionais. Houve um aumento de 2,7% em relação a 2016. Esse aumento era constante, desde o governo FHC aumentou-se a cada ano a taxa, o índice de mortes violentas no Brasil, de homicídios. Quando foram registrados 57 mil, isso em 2016, 57.549 vítimas no país. Como parte dos dados de 2017, será revisada e estados como Tocantins e Minas Gerais dizem que o balanço completo não está fechado. Daí porque a minha suspeita de que o número era muito maior. A matéria segue. Vejam esta outra matéria. Esta aqui, se não me engano, é de 2000 e... Vamos ver. Bem, o nome da matéria, o título da matéria é Quanto Pagamos de Impostos? Ela foi publicada no dia 23 de outubro de 2015. Naquele ano, o imposto sobre a carne bovina era de 23,99%. O imposto sobre a cerveja, vejam, pasmem, senhores e senhoras, 55,60%. E esse nem foi um dos maiores. O imposto sobre tênis importados, 58,59%. Imposto cidadão sobre conta de luz, 48,28%. 2015, Bolsonaro, como disse, também ainda não havia nascido. Gasolina, imposto sobre gasolina, 56,09%. Imposto sobre passagem aérea, 22,32%. Imposto sobre telefone celular, 33,8%. Imposto sobre carro 1.0, 35,27%. E aqui um dado curioso. O dado curioso é por conta do produto avaliado e também, claro, por causa do índice altíssimo do imposto. A vodka tinha um imposto de 81,52%. O Brasil em 2015 não era definitivamente um país para russos e poloneses. 81,52%. A matéria lá pelas tantas dizia: no Brasil a tributação sobre o consumo pesa mais do que sobre a renda e patrimônio. Para tributaristas, esse modelo é injusto. Descobriram a roda. Pois recai de modo igual sobre ricos e pobres. Matéria também é longa. Vou deixar aí, vamos ver se está na hora da nossa pequenina baldeação. Sim, vamos fazer a baldeação. Bem, feita a baldeação, vejam esta outra notícia curtinha. Esta foi datada em 4 de abril de 2018. Bolsonaro era uma criancinha ainda. Polícia Federal responsabiliza Dilma por prejuízo da Petrobras com compra de Pasadena. Pelo menos 2 perícias produzidas pela Polícia Federal responsabilizam a ex-presidente Dilma Rousseff pelo prejuízo milionário no negócio da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, desta quarta-feira, 4. A Petrobras comprou Pasadena em 2 etapas, em 2006 e 2012. Na primeira, pagou 359 milhões de dólares por 50% da refinaria, a Astra Oil, que no ano anterior havia desembolsado 42 milhões por 100% dos ativos da planta. Você entendeu bem, sim.
Imagine, eu compro um Fusquinha aí por R$2.000 e alguém resolve comprá-lo por 8.000, 50%. A parte de trás do Fusquinha ou a parte da frente, ou cerrando ao meio, a parte do passageiro ou do motorista, tanto faz. Dá R$8.000 aí por metade da bagaça. Na época da compra, Dilma chefiava o Conselho de Administração da Petrobras e votou favorável ao negócio. De acordo com o jornal, os laudos periciais são considerados provas nos processos judiciais e poderão ser utilizados para subsidiar a abertura de investigação contra os integrantes do Conselho. No entendimento dos peritos, o sobrepreço pago pela Petrobras à belga Astra Oil foi de 741 milhões de dólares. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Cazuza, velho Cazuza. Prestem atenção nesta matéria. Esta é do dia 13 de dezembro de 2017. Bolsonaro não era nascido ainda. A matéria saíra no institutoliberal.org. A impunidade no Brasil é um convite ao crime. A violência no Brasil atinge níveis alarmantes. Há mais mortes aqui do que em qualquer guerra existente hoje no mundo. E parece que nada pode ser feito. Além disso, as regras básicas para punir aqueles que cometem crimes nos parecem muito distantes quando comparadas com a realidade mundial. São 3 leis, basicamente, que determinam que uma pessoa possa ser presa no Brasil. Para você entender, o Código Penal diz que a punição para cada crime, o Código de Processo Penal rege o encaminhamento do processo, as medidas que podem ser aplicadas contra o acusado, assim como os direitos do réu. Diz que os envolvidos podem ou não podem fazer a lei de execução penal, etc., regula o direito de cada preso. Quando olhamos para o Código Penal de outros países, vemos que não estamos muito atrasados. Aqui dá um exemplo dos outros países. Faz uma comparação. Apesar dessa similaridade, existe alguma coisa que precisa mudar no nosso Código Penal, como a previsão de grande redução de pena para réus, tendo em vista as condições de comportamento ou primariedade. Dessa forma, vemos que o nosso Código Penal, apesar de merecer alguns reparos, não nos afasta tanto da realidade de outros países. O que separa o Brasil do resto do mundo são os índices gigantescos de criminalidades constatados aqui. Com quase 60 mil assassinatos por ano, o Brasil registra mais do que o dobro da soma de mortes na Síria e Afeganistão, os dois países que estão em guerra. Essa é de 1917, essa matéria. Vejam essa outra, pequenininha. O Supremo Tribunal, esta aqui saiu também na Globo, no G1 da Globo, e diz o seguinte: o Supremo oficializa a absolvição de 12 no processo do Mensalão. O Supremo Tribunal Federal confirmou nesta sexta-feira, dia 3, a matéria é do dia 3 de maio de 2013. 2013, Bolsonaro não era nascido. Se ele não era nascido em 2017 também, por coincidência, não era em 2013. O tribunal, o STF, confirmou nesta sexta-feira a absolvição de 12 acusados durante o julgamento do processo do Mensalão no segundo semestre do ano passado. No andamento do processo, no site do Supremo, consta que, como o Ministério Público não recorreu dentro do prazo que terminou na quinta-feira, dia 2, houve trânsito em julgado da ação para os 12. Isso quer dizer que não cabem mais recursos do Ministério Público e todos estão oficialmente absolvidos. A partir de agora, o processo terminou para esses réus.
Essa é de 2013. Mas um pouco mais atual, esta aqui é de 22 de janeiro de 2020. Mas se refere a um período pré-Bolsonaro. Ou melhor, não importa o período aqui, se refere a uma casa absolutista. A matéria saiu na Carta Capital, do Mino Carta, que já nasceu comunista. Ele era mais comunista que Lenin. 15 condenados por Moro na Lava Jato foram absolvidos pelo tribunal. A polícia levantou as absolvições em segunda instância e acompanhou o impacto da condenação na vida de 3 desses réus. Aí mostra lá a vida de 3 réus, um da OAS, se não me engano, o outro não tenho aqui, perdi. Mas enfim, são notícias mais fresquinhas, essas referentes à Lava Jato. Vai para casa, meu filho. Pois é, o que nós temos aqui? Impunidade, violência, muita violência, no mínimo 60 mil mortes por ano. Negócios, para dizer o mínimo, mal feitos, mas é claro, malversação do dinheiro público, corrupção violenta, e temos também uma carga tributária escorchante que fazia de todo brasileiro um escravo, simplesmente um escravo do governo. Imagine o sujeito lá, um polonês, tomando uma vodquinha, ele tem que deixar a casa como garantia, porque a vodka no ano de 2015 tinha 81,52% de imposto. É só um exemplo, claro, ninguém precisa. A vodka não é um produto de extrema necessidade, a menos que você viva num gulag ou na Sibéria, tanto faz. Mas isso dá uma amostra de como que as coisas eram tocadas nesse país. E aqui também nós temos enfim, mais violência, impunidade, malversação, tributações desumanas, corrupção, e isso é só a pontinha do iceberg. Bem, disse tudo isso porque, voltando ao texto jogado, soltado, liberado por Eliane Cantanhede, os militares estão chegando ao seu limite. Bem, fica aí a pergunta. Os militares, se estão chegando ao seu limite por causa de Bolsonaro e seus crimes hediondos, é porque eles querem aquele Brasil de volta. Você acredita nisso? Fica a pergunta. Até depois.